Começa nesta quarta-feira, em 29 de março, mais uma edição do Salt Summit Brasil, novamente no Cais Mauá, em Porto Alegre. O evento de negócios no ramo da tecnologia tem expectativa de reunir ao longo de 3 dias cerca de 20 mil pessoas. Na competição de startups, o número de inscritos mais que dobrou, saindo de 900 em 2022 para 2.000 startups esse ano. A iniciativa presente na capital gaúcha tem como lema Shape the Future, com destaques para o debate acerca da construção de um futuro sustentável. O encontro das startups com o público vai ocupar uma área de 22 mil metros quadrados, com 8 palcos e programação simultânea. Serão cerca de 900 palestrantes e representantes de diversas empresas do mundo. Ao falar sobre tecnologia, um dos temas centrais tem sido o ChatGPT. O modelo de inteligência artificial lançado pela companhia estrangeira OpenAI promete fazer uma revolução na forma como nos conectamos. A ferramenta é capaz de dar respostas detalhadas sobre um amplo leque de temas, redigir ensaios ou criar conteúdos audiovisuais em questão de segundos. Ele foi adaptado para se comportar como um chatbot, interagindo com o usuário, onde as respostas fornecidas pelo modelo parecem ser feitas por um ser humano. Em uma sociedade complexa, tanta tecnologia também traz preocupações em setores como educação, segurança digital e mercado de trabalho. Quando o assunto são trabalhos escolares, por exemplo, a coisa fica mais complicada. Professores norte-americanos já expressaram grande preocupação com o fato de que, em breve, pode ser que todos os trabalhos que eles recebam tenham sido criados por mecanismos como esse, em vez de terem sido escritos pelos próprios alunos. O próprio CEO da OpenAI, Sam Altman, já declarou estar com receio dos avanços que serão provocados pelo ChatGPT e aposta que faz parte do processo a tecnologia cometer erros até estar em versões mais estáveis. I think people should be happy that we're a little bit scared of this. I think people should be You're happy. a little bit scared. A little bit, yeah, You of course. personally. I think if I said I were not, you should either not trust me or be very unhappy I'm in this job. Para tratar sobre as preocupações envolvendo o ChatGPT, o Direto ao Ponto tem uma conversa com um pesquisador e membro do IEEE, Euclides Schumann. Eu sou Lucas Eliel e sejam bem-vindos a mais um episódio. Euclides, muito obrigado por aceitar participar aqui do Direto ao Ponto para falar novamente sobre esse assunto que está tão em pauta, que é o ChatGPT. E eu começo a entrevista falando sobre segurança digital. Quais os perigos que essa nova tecnologia agora pode trazer? A gente tem visto notícias apontando que ele é capaz de, por exemplo, criar malwares a partir de simples comandos. Olá, Lucas e ouvintes do Direto ao Ponto. Bom, o ChatGPT é uma ferramenta muito poderosa de inteligência artificial, porque ele é capaz de gerar, né, conteúdos no estilo humano, né? Inclusive códigos de programação, como você mesmo disse, né, aí, os malwares. Contudo, né, esses códigos que ele gera, as informações que ele possui até agora, né, não oferecem perigos, assim, não são, digamos, criativos, né? Não são algo desconhecido pelo ser humano. Isso é muito importante de citar, né? O ChatGPT, ele é baseado em informações que foram coletadas, né, da Wikipedia e de outras fontes, né, organizadas pelos seres humanos. Então, ainda, ele não tem essa capacidade, né, de ver, né, de gerar um conteúdo, né, criativo e inovador, né, como um ser humano. Tá? Então, por exemplo, essa parte de malware, de códigos maliciosos, né, gera sim, mas é tão simples que qualquer ferramenta hoje, né, inclusive no celular, as ferramentas que já existem no celular ou mesmo no Windows, eles vão identificar e vai bloquear. Euclides, estamos acompanhando o receio da comunidade acadêmica sobre a questão do plágio.
Como você enxerga o ChatGPT ao abordar este problema? Apesar que existem aí, digamos, já ferramentas que identificam, né, se foi gerado por uma inteligência artificial ou não. Mas eu acho que, Lucas, que a questão não é essa, tá? Eu acho que ferramentas como o ChatGPT, elas vêm, tá, para poder melhorar, né, o ensino e a sociedade como um todo, tá? Todas as áreas da sociedade. Então, você tentar, por exemplo, do meu ponto de vista, barrar o uso de uma ferramenta como o ChatGPT pelo aluno, você está colocando esse aluno em desvantagem no mercado de trabalho, tá? Isso aí eu me lembro bem, quando eu era estudante, não podia usar computador, né? Porque tinha corretor automático. Não sei se você chegou a pegar essa época, mas é meio absurdo, né? Porque hoje todo mundo utiliza o corretor, né? Ortográfico, né? E gramatical do Word. Né? É uma ferramenta, inclusive, que faz aumentar a produtividade, né? Eu acho que a ideia não é coibir, né? Mas sim sempre é você integrar a ferramenta o mais rápido possível no currículo escolar, né? Dos alunos, né? E aí procurar alternativas de utilizar ela, né? Por exemplo, né, promover, né, usar o ChatGPT para gerar pesquisa, ok, e depois promover um debate em sala de aula com os estudantes, né? Resolver exercícios de vestibular, né? O estudante que tentar, por exemplo, desse ponto de vista, né, muitas vezes ele tem dificuldade, ele está fazendo um teste, um exame. Ele pode usar o próprio ChatGPT como uma ferramenta para corrigir o teste dele, né? Um simuladão, né? É, olha, eu vejo como uma fonte de conhecimento que deve ser utilizada com sabedoria, né? Assim como a internet né? O restante da internet. Tem que utilizar com sabedoria para você promover aí o desenvolvimento da humanidade. A questão de ética, talvez a gente precisa dar mais informações aos alunos, né? De repente a gente tem que fazer uma disciplina de ética mais abrangente, a ética da inteligência artificial, a ética da informática, né? No uso dos dados, né? Você plantar essa consciência nos alunos. Euclides, um medo do mercado de trabalho é real agora com o lançamento de ChatGPT. Na sua percepção, podemos ter profissões ficando obsoletas por conta da ferramenta? Olha, sempre, né? Eu acho que conforme a tecnologia vai avançando, algumas profissões não vão se tornando obsoletas, né? Elas vão modificando de repente o tipo de profissional, né? Eu vou dar um exemplo, né? Quando surgiu a internet, abriu a internet ao público, desculpa, lá em 96, né? Que você poderia mandar e-mail, né? Todo mundo achou que carteiro, né? A profissão de carteiro ia acabar, né? Por causa do e-mail. Né? O que aconteceu foi que hoje a gente precisa mais do que nunca de sistemas de serviço de entrega de produtos. Carteiros são profissionais como Kelvin. Ele e os colegas foram ainda mais importantes durante a pandemia. Quando as pessoas não podiam sair de casa, eles estavam lá entregando na porta o que elas precisavam. Diariamente entrego de 100, 150. A gente é muito respeitado. Eles passam isso para a gente é muito importante para cada cliente. Aumentou a demanda por esses profissionais, na verdade. Mudou, claro, né, a forma como eles trabalham, mas, ao mesmo tempo, aumentou a demanda, a importância, né, desses profissionais. Né? Então, você falar que algumas profissões, né, vão ser afetadas, claro, mas de repente isso vem para melhorar, né, as profissões. Né? Esse do carteiro, eu estava pensando hoje, antes da entrevista, inclusive, né? Eu falei, olha, não é bem assim, né? As pessoas têm muita preocupação. Eu vi, inclusive, uma notícia, né? Quando eu estava lendo outro dia das profissões que serão afetadas, 80 profissões, era uma lista, né?
80 profissões, tem de tudo lá, né? Acho que praticamente todas as profissões, né? Ainda com uma previsão do tempo ainda, hein? De meses. Falei, nossa, realmente o pessoal fizeram um estudo muito profundo para conseguir esse tipo, né, de análise, porque 0 meses, já deu 0 meses e eu não acho que mudou, né? Vou dar um exemplo, né, que eu sei, por exemplo, Lucas. Eu sou pesquisador, tá? Aí colocaram lá, pesquisador, habilidade em realizar pesquisas e análises complexas, em 1 ano, né, 12 meses. A parte de análise, eu vou ser muito franco com você, a parte de análise complexa é o final da pesquisa. A primeira parte vem identificar o problema, identificar as tecnologias para resolver o problema, né, de forma criativa, inovadora, porque senão não vai dar certo, né? Se eu usar uma abordagem que já foi feita antes, né? Provavelmente não vão chegar no mesmo resultado, né? E aí os dados complexos não serão analisados. Então, você se preocupar com isso, com as profissões, não sei, eu acho que ainda é muito cedo, sabe? Eu acho que todas as profissões vão ser modificadas com o tempo, mas não só pelo chat GPT, por outras tecnologias de inteligência artificial, mas por todas as tecnologias. Igual a Revolução Industrial, né? Eu penso sempre, né? Olha, quando veio lá a mecanização do campo, né? A primeira Revolução Industrial, veio as máquinas substituir os homens, né? Olha, do meu ponto de vista e do ponto de vista de dados, melhorou muito a humanidade, né? Aumentou a quantidade de pessoas, né, no planeta Terra e a gente diminuiu, né, pessoas com desnutrição, tá? Isso é claro, só procurar dados aí das Nações Unidas aí que vocês vão ver que conforme cada revolução industrial vai diminuindo, vai melhorando a qualidade de vida, né, das pessoas. Claro que às vezes, muitas vezes, não para todo mundo, né? Isso é um dos problemas. As sociedades que aderem mais rapidamente às novas tecnologias, tá? Isso é muito importante. Elas tendem, né, a se desenvolver economicamente e, consequentemente, socialmente mais rápido. Euclides, para nós que fazemos jornalismo e para a sociedade como um todo, há todas as problemáticas oriundas da desinformação. Euclides, para nós que fazemos jornalismo e para a sociedade como um todo, há todas as problemáticas oriundas da desinformação, muitas vezes presentes nas redes sociais, algo que ficou muito visível em relação à vacinação, por exemplo. O Brasil está em dívida também com a saúde das crianças. Mentiras espalhadas nas redes sociais fizeram cair a vacinação contra doenças altamente contagiosas. Analisando esse contexto, o ChatGPT deve ser olhado com atenção nesse quesito de proliferação de inverdades? Essa questão, Lucas, é bem complexa de redes sociais, né? É uma relação de amor e ódio, né? Muitas pessoas gostam, muitas pessoas utilizam para o bem, outras pessoas nem tanto, né? Mas é uma coisa que é uma tecnologia que veio para ficar, né? O ChatGPT, por ser, né, baseado em aprendizado de máquina, né, com uma técnica de aprendizado de máquina, supervisionado e por reforço, né, ou seja, né, tem alguém ali, né, que você pode dar um joinha, né, se a resposta está boa, ou concordar ou não concordar e sugerir ainda, né, alterações, né? Essas respostas podem ser enviesadas, né? O sistema tende a receber. Muitas pessoas colocarem, olha, a resposta é errada, né? Aí entra um grupo, né? E vai alterando a plataforma e tudo mais, né? Mas aí eu entro numa questão que eu acho que até é um pouco mais interessante até de regulação, né? Que é necessário e eu acho que é urgente, tá? Que exista uma ética do uso da inteligência artificial, tá? Para evitar esse tipo de problemas, tá? O Brasil,
ele não está atrasado em relação a isso. Inclusive, o Brasil está em compasso com o restante do mundo, tá? Aqui na Europa, tá para sair aí o marco de uso da inteligência artificial deles, né, que define as regras, as condições onde pode ser utilizada a inteligência artificial, né, toda a regulamentação. E o Brasil também começou isso daí, o marco, né, no Brasil é conhecido como Marco Legal da Inteligência Artificial, inclusive acho que está para votação no Senado, se eu não me engano, tá? Todas as propostas mundiais, né, tem a americana, nos Estados Unidos tem mais de uma, inclusive, tem as de cada país, tem uma da União Europeia, tem da China, tem todo mundo está fazendo o seu marco de uso da inteligência artificial, tá? E é importante você definir isso até onde vai, né, para justamente, né, não se gerar essas desigualdades, né, enviesadas aí por alguns grupos, né, com interesses políticos ou econômicos, né. Essas propostas todas de ética da inteligência artificial, né, elas têm como princípio básico, né, elas são baseadas em defender, primeiramente, os direitos humanos, né, que já é algo consagrado, inclusive, né, muito bem já conhecido por todos, e no Brasil, né, claro, pelos princípios democráticos também, né. Então, tá bem avançado, inclusive, essa discussão no Brasil, tá? A última vez que eu vi, acho que foi em fevereiro, já estava o texto para votação no Senado já. Então, e aqui também na Europa, tá todo mundo nos Estados Unidos já lançaram, tá? Já lançaram, já tem até certificação, inclusive o I3E, né, que é a organização da qual eu faço parte, ela oferece todo esse conteúdo, né, de ética de inteligência artificial para você aplicar na empresa, na sua organização, né? E também o processo de certificação, né? O que é importante também, né? Olha, está seguindo todas as regras aqui que estão aqui, né? Então, isso é o do meu ponto de vista, tá? Eu acho que essa parte da ética tem que ser mais aplicada até, né? Teria que ser mais discutida com as pessoas, com os alunos, com os profissionais, com todos, né, na sociedade, do que a gente ficar com medo da tecnologia, né? Eu vou dar um exemplo. Por que as pessoas... a gente sabe que alta velocidade, né, um carro a 200 km por hora, é perigoso, não é? Sim. Por que os carros chegam a ter 200 km por hora? As pessoas gostam do perigo, né? Então, é porque é a sociedade, é uma questão de ética aí, né? Na verdade, ética e moral. É um assunto que a gente deveria estudar mais, assim, né? Inclusive desde pequenos, assim. Porque aí as pessoas que já perderam um ente querido, né, num acidente de trânsito por alta velocidade, fica revoltada, né? Mas espera aí, não é culpa das montadoras também. Porque as pessoas muitas vezes escolhem o carro pela potência do motor, Sim. mesmo não querendo correr mais, né? É uma questão muito complexa aí. Então, envolve ética, moral. Então, talvez eu acho que estamos agora, né? E com a inteligência artificial, eu espero que a gente até tenha mais tempo como seres humanos para poder pensar melhor, né? Essas questões de ética, de moral, né? Para a gente poder evoluir aí. Euclides, na construção da tecnologia, podemos observar que esse processo não é realizado só por quem entende. Qual é o papel da população em geral na evolução do ChatGPT? É importante um feedback? Ah, sim, sem dúvida. Não só o feedback, tá? Eu acho que as pessoas, como sociedade, assim, nós devemos sempre, por exemplo, estar atentos, né, em fazer as perguntas para o ChatGPT e verificar se as perguntas, né, estou dando caso específico do ChatGPT, mas o correto é fazer com todas as tecnologias, né, que vem surgindo. Por exemplo, né, se elas não estão sendo enviesadas, né, se você pegar isso, de vez em quando você vai lá e faz a pergunta e verifica se a resposta está enviesada, né, e denuncia, vai ser resolvido, né? Agora, é papel da população também fiscalizar, né?
como sociedade, a gente tem que ficar de olho, né? Não pode deixar todas as pessoas, né, ou a tecnologia tomarem todas as decisões por nós, né? Sim, um trabalho em conjunto. Sim, por exemplo, se você tem conhecimento sobre um determinado tema, né, que é polêmico, ou está sujeito, né, por exemplo, a preconceitos e tudo mais, faça o seu papel, né, na sociedade. Entra com a pergunta lá e veja se a resposta está coerente, né? Se não estiver, tem que ter maneiras de você denunciar lá. Muito obrigado, viu, Cris, por participar aqui do episódio e trazer todos esses esclarecimentos aí sobre esse assunto agora, que as pessoas só falam nele, né? Só falam sobre ChatGPT. Não, é incrível a ferramenta, realmente. Eu recomendo utilizar para nunca evitar, né, novas tecnologias, é você se integrar mesmo. É um processo, é o que tem de melhor assim para a sociedade, né? Porque se você tentar evitar, você vai ficando do lado de fora, né? Isso não é bom, né? A gente tem que participar como sociedade, né? Todo mundo, né? Utiliza, faz o teste, faz as perguntas, é divertido. Eu acho que você já fez, né, Lucas? Tem umas coisas que são muito divertidas. Você dá risada até as respostas que ele dá. Quanto mais você interage como humano com ele, pede para ser irônico, por exemplo, ele vai dar respostas irônicas para você. É muito interessante, cara. É engraçado. Né? Então, procura interagir, né, a tecnologia antes da gente ficar muitas vezes demonizando. A gente não pode ver assim, não. A gente tem que tirar proveito da tecnologia. Se você gostou do Direto ao Ponto, confira outras edições que estão disponíveis no site do jornal, no YouTube ou aí no seu aplicativo de streaming favorito. Você também pode receber pelo e-mail uma newsletter com os principais podcasts feitos pelo Correio do Povo. Basta fazer uma inscrição. E não se esqueça de ficar de olho no nosso site e nas nossas redes sociais acompanhando a cobertura do South Summit. Esse Direto ao Ponto utilizou áudios de Band TV, Olhar Digital, ABC News, Rede Globo, Canal Butantan e Record TV, tendo produção, apresentação e roteiro de Lucas Eliel, edição de Mariana Neck e Matheus Santos, além da coordenação de Márcio Gomes e Luiz Felipe Melo. Obrigado por ter nos acompanhado e até a próxima!